Então, antes de mais, o meu nome é Andreia Zacarias, eu tenho 43 anos, a minha área laboral é Engenharia Eletrotécnica, não tenho mais nenhum cargo, estou aqui na condição apenas de paciente com diagnóstico de esclerose múltipla e tenho este diagnóstico desde 2006. Aquilo que a Margarida me pediu foi que eu desse um bocadinho o meu testemunho pessoal e apenas o meu testemunho pessoal, e como todos sabemos, será distinto de todos, porque na esclerose cada caso é um caso. Eu foquei-me em 3 áreas específicas, foi o meu percurso clínico, a influência da EM no trabalho, na área laboral e a minha relação com a SPEM. Portanto, eu, como disse, em 2006 tive os primeiros sintomas, que foi a alteração tátil da mão direita e passado 15 dias deixei de ver do olho esquerdo. Portanto, fui para as urgências, passei por oftalmologia, depois para neuro-oftalmologia, neurologia, etc. Foi-me dado primeiro, até nas próprias urgências, portanto, na sequência desses exames, a possibilidade do diagnóstico ser esclerose múltipla e essa conversa até me preparou com essa médica, que até nem era neurologista, mas preparou-me depois para a confirmação dada pelo neurologista. Eu, antes de mais, tenho uma coisa a dizer que é um elogio e uma enorme gratidão que tenho para o acompanhamento que o Dr. António Leitão na altura me realizou, pelo pessoal de enfermagem que me explicou a medicação, que me fez aceitar essa medicação de uma forma espetacular, para a neuropsicóloga, a doutora Sara, que ainda hoje continua disponível para tirar dúvidas, e o pessoal administrativo do Serviço de Neurologia do Hospital de Évora. Foram sempre disponíveis, afáveis, até otimistas, mas concretos. Portanto, isso tirar dúvidas. Em termos de clínico e de própria segurança até da esclerose, eu tive durante uns anos com esse médico, depois o médico formou-se e eu a partir daí troquei de médico 3 ou 4 vezes e isto causou alguma instabilidade, porque quando eu começava a criar uma dinâmica com o médico saía do serviço. Portanto, não foi uma altura muito fácil em termos emocionais. Não que a doença estivesse a evoluir, mas porque nós temos sempre algum medo, medo, entre aspas, ou dúvidas em relação ao e amanhã. Eu depois, entretanto, houve uma altura, e isto há 4 ou 5 anos, em que comecei a ter alguma piora dos sintomas e da mobilidade, e é precisamente nessa altura que começo a ponderar uma fase de switch, que aprendi uma palavra nova, e que, portanto, para mudar de medicação, e nessa altura eu fico sem médico, e fico sem médico durante quase um ano. Portanto, eu aí recorri ao médico a quem a nível particular eu já recorria desde o início esporadicamente, que era o Dr. José Val, e neste momento eu sou seguida em neurologia apenas, em Loures, pelo Dr. José Val. Em relação à medicação, eu comecei por tomar Rebif, portanto 22, depois 44, nunca tive qualquer sintoma secundário, nunca tive qualquer dificuldade da administração e há uns anos eram umas seringas pré-cheias que nós autónomos injetávamos e nem com isso eu tive problemas, mas como disse há 4 ou 5 anos atrás, comecei a ter essa evolução nas minhas limitações, a nível de fadiga dos membros inferiores, um efeito, uma barbatana no pé esquerdo, e foi quando foi ponderado a mudança para o fingolimod. Esta troca realmente demorou muito tempo a acontecer, porque como lá está eu disse, eu fiquei sem médico, tive que tratar da mudança de médico e só depois, voltar a fazer exames e só depois é que troquei de medicamento. Foi no início de 2019 que eu mudei de medicamento. No primeiro mês eu tive um episódio que me levou ao internamento para toma de corticoides. O médico explicou-me que eventualmente eu estaria a ter um exacerbamento de lesões já existentes e não um novo surto, porque eu em 24 horas voltei a andar normalmente com os corticoides. Isto estive a ver com o fingolimod, demora um tempo a ter reação no corpo, eu tinha parado já o Rebif, portanto era como se não tivesse
com medicação nenhuma, digamos assim. Após este episódio, houve um sintoma, além dos já existentes, que persiste ainda, que é a falta de equilíbrio. Eu continuo com alguma falta de equilíbrio. Em relação ao trabalho, em termos laborais, como já disse até na sala anterior das discussões, eu neste momento ainda estou com contrato, mas já recebi o aviso prévio da não renovação. Portanto, vou ficar no desemprego a partir do dia 5 de junho. Desta vez, esta cessação teve a ver com a época Covid, com a diminuição drástica do volume de trabalho, e a empresa deixou de necessitar de ter um colaborador, e não teve nada a ver com o facto de ter esclerose, até porque esta entidade patronal soube desde o início que eu tinha um diagnóstico de esclerose múltipla, das minhas possíveis limitações, e portanto desde o início que isto não foi questão. No entanto, isto não é a regra na minha experiência profissional e na minha experiência pessoal. Portanto, desde logo de início, em 2006, quando eu deixei de ver, eu estava a trabalhar numa empresa na minha área, tive que justificar as ausências para ir tomar os corticoides, eu por ter deixado de ver de um olho temporariamente deixei de conduzir e portanto eu também tinha que justificar porque é que eu estava sem conduzir temporariamente e portanto eu tive que justificar a entidade patronal, tive que dizer a minha situação e dar o nome do diagnóstico e o contrato não foi renovado. Claro que ninguém me deu como justificação a existência de um diagnóstico de esclerose, mas também quem é que quer uma técnica comercial que me conduz, não é? Portanto, depois tive um período de adaptação e de gestão desta nova condição, percebi que podia continuar a ter pelo menos durante uns tempos uma vida normalmente ativa, tomando algumas precauções, como é óbvio, fazendo principalmente gestão de esforço, e portanto voltei ao mercado de trabalho na minha área. Quando voltei, eu não informei a minha entidade patronal de que tinha esclerose múltipla. Não achei necessidade, não era notório assim à vista desarmada e portanto por proteção, digamos assim, porque em termos legais eu não era obrigada, não o disse. Durante muitos anos funcionei, os meus colegas de trabalho diretos foram sabendo ao longo do tempo, desempenhei várias funções até e vários cargos, sem problemas na evolução da doença. Em 2016, e aí eu julgo que nós temos que, foi uma lição que eu aprendi, que tem a ver, que temos que ter mais medo da doença do que do resto de todas as outras coisas, porque a evolução de uma doença descontrolada é que pode-nos realmente limitar. E em 2016 eu sou colocada no Baixo Alentejo a coordenar sozinha uma equipe de homens que estava a trabalhar na rede elétrica. E eu comecei realmente a sentir mais dificuldade e a sentir uma evolução, principalmente na mobilidade dos membros inferiores, mais uma vez. Aliás, foi nessa altura que foi pensada a alteração da minha medicação para o fingolimod. Portanto, as deslocações diárias, o stress, o calor no Baixo Alentejo, as visitas às obras, portanto, aquele serviço não era para mim, por muito que eu gostasse do que fazia e julgo que até o faria bem, a minha saúde estava realmente a deteriorar-se e, portanto, eu tinha que tomar uma opção. Falei com o meu chefe direto, que não teve muito estigma e, portanto, até sugeriu que eu fosse requalificada e fosse para a sede fazer não sabe bem o quê. Só que fazer o quê? O que é que eu ia fazer? Tinham que me dar formação, tinham que me requalificar. A sede é um edifício enorme, antigo, com labirintos de escadas, de corredores, sem elevadores, para os departamentos todos e, portanto, os ajustes que a empresa eventualmente se via a ter que realizar e principalmente aposto que havia muita incerteza na cabeça dos administradores, portanto, essas incertezas seriam ainda mais. Portanto, eu já era efetiva e eu senti realmente, foi visível o alívio que existiu quando eu aceitei um acordo para a minha rescisão. E portanto julgo que em termos laborais isto, nós podemos ser muito proativos, mas continua a existir um estigma que é carregado com este nome, esclerose múltipla. É preciso meios, é preciso conhecimentos, é preciso muita força
para que nós nos integramos no mercado de trabalho em pleno, sem sofrer sem ter receios até de sofrer este estigma que a esclerose ainda carrega. E isto não está ao alcance de todos. Por último, em relação à minha relação com a SPEM, desde o diagnóstico eu sou sócia da SPEM, apenas 2 vezes é que recorri ao seu apoio, da associação. Portanto, no primeiro momento foi um momento em que pedi aconselhamento jurídico e em menos de 24 horas de eu ter entrado em contacto com a SPEM, tinha uma advogada a falar comigo ao telefone, já com os dados todos da minha situação, documentada com a legislação, com as minhas alternativas e com os direitos a que eu tinha. O segundo apoio que eu solicitei foi a recolha e a entrega da medicação em casa, agora já na época Covid. A farmácia do Hospital de Loures é numa cave, com acesso pela entrada das consultas externas e dos tratamentos. Isto foi logo ao princípio, até quando havia mesmo muito pouco conhecimento e, portanto, muito medo, como disse o Dr. Cerqueira, e, portanto, isso assustava-me. E a história da medicação supostamente reduzir a nossa imunidade, portanto, era um risco que eu não queria correr. E aqui também a resposta foi excepcional. A verdade é que até esta altura, da época Covid, as minhas relações com a SPEM e com as iniciativas das associações, das instituições, era esporádica. Portanto, era a leitura de newsletters e pouco mais, para me pôr a par. E a verdade é que este período de confinamento foi um motor para o uso destas plataformas, do contacto virtual, até com os meus familiares, eu também já falo por Zoom, e portanto este tempo disponível presa em casa levou-me a ter muito mais contacto com a SPEM, a ter uma muito maior proximidade e a estar muito mais atenta às iniciativas. Portanto, eu julgo que esta época, que nas épocas dos problemas as pessoas se reinventam e as estratégias se reinventam, e que acho que nós teremos descoberto uma nova fase de estarmos ligados.